Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Trajetória de Campeões, de pequenos a grandes empresários. Eu sou Vladson Sidney e, como sempre, a gente divide essa mesa aqui com um convidado para lá de especial e o consultor mais renomado do Nordeste, Eduardo Gomes de Matos. Mó prazer. Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente. A gente sempre está trazendo aqui um exemplo de empreendedorismo para a gente compartilhar práticas, experiências, dores, sonhos, visões, para que a gente possa se tornar um grande empresário. E hoje o Trajetória de Campeões traz também uma pessoa super especial. É sim, ela vai tratar conosco sobre um tema que eu particularmente achei maravilhoso, que é a saúde através da água. A gente trouxe Alberto Neto, do Grupo ACN, que é especialista em tratamento de água e efluentes. Exatamente, efluentes. O que é efluentes? Bom, efluente é todo despejo líquido de uma residência ou de uma indústria. Então, é o esgoto mesmo que a gente chama. Sim. Tecnicamente, a gente chama de efluentes, porque é um nome que já está difundido na literatura mundial. Mas tu trouxe um tema que é provocativo pra caramba, Alberto. Você trabalha com saúde através da água. Como é esse conceito aí? Bom, quando a gente está tratando de água, a gente entende que 70% do nosso corpo é água. Então, o consumo de uma água dentro dos padrões de qualidade necessários ao corpo humano é fundamental. Se você está ingerindo, se você está utilizando em suas atividades uma água de má qualidade, você vai ter problemas de pele, problemas estomacais, problemas no olho. Então, uma série de patologias você vai estar suscetível a essas no uso diário de uma água que não está dentro dos padrões ou nas qualidades mínimas para que o ser humano possa usar. Vamos lá para a Nós gente somos- afunilar. A gente Nós somos o que 70%. bebemos, nós somos o que bebemos e Exatamente. somos o que comemos. Né? Perfeito. Rapaz, 70% de água é muita coisa, hein? Muita É coisa. muito. Mas é verdade. Mas assim, a água, Alberto, aí eu já vou aqui com uma dúvida pessoal, viu? Uma água, eu noto a diferença às vezes quando eu estou em determinado local, como, por exemplo, eu estou em Aquirá e Riviera, e aí lá tem uma água. E aí o cabelo da gente, Muda. o cabelo. Muda. Quando eu venho para Fortaleza, cara, meu cabelo não fica o mesmo cabelo que está no Aquirá e Riviera. Tem tanto impacto assim mesmo a qualidade de uma água? Tem. No Aquiraz Riviera, dependendo de qual empreendimento você esteja, a água de lá, uma parte dela vem de poço profundo. Então, a qualidade é totalmente diferente, porque são matrizes de captação diferentes. Uma você capta do solo e a outra você capta de um corpo hídrico superficial. Eu não sei dizer, mas minha mulher disse que a gente precisa voltar para o Chile muito rápido, porque ela voltou com o cabelo maravilhoso. Maravilhoso. É. Mas tive essa sensação. Ela disse, Maravilhoso. eu não sei porquê, mas eu queria vir Mas eu acho com que essa água. Talvez seja a nossa água aqui, é mito ou é verdade que tem muito cloro a água de Fortaleza? Bom, essa sensação não advém do cloro, Não. mas para a concessionária garantir que toda uma cidade, toda uma rede de abastecimento tenha cloro, tem locais da cidade onde são estações de recloração, onde quem fica nas proximidades realmente recebe uma quantidade de cloro muito Uma alta. carga maior. Exato, que ela tem que dar uma carga grande no início para que ela chegue na ponta da linha, porque é um requisito legal esse Alberto, entendimento. uma curiosidade, como é que nasceu? Porque o Alberto participa da comunidade da Nova Gestão, empresário, já fez a Nova Gestão, está lá sempre conosco, mas não tive a oportunidade de entender. Entendo a ACN, mas não entendo como foi que nasceu esse desejo de trabalhar com saúde através da água. Bom, eu trabalho com água desde 15 anos. Como assim, Alberto? Você trata água desde 15 anos? Não. Meu pai, ele construía fábricas e em uma determinada empeleita, ele começou a fazer a instalação de bombas de uma estação de reuso de água. Então, a água vinha suja da fábrica, a gente reutilizava e eu achei aquilo ali espetacular. Depois disso, tive essa experiência e ficou com aquilo guardado. Quando, durante o ensino médio, eu prestei vestibular para zootecnia, porque eu sempre gostei de manejo de animais. Entendi que não era aquilo que eu queria e depois entrei em química na UFC. Assim que entrei em química, eu comecei a trabalhar com água em laboratórios. Entendi. E aí comecei a direcionar todo o meu curso para isso. Eu achava fantástico o trabalho com água, você entender, ver essa repercussão. E aí eu trabalhei em empresa de tratamento de água, estagiei, na Petrobras,
trabalhei na Heineken, e depois disso eu entendi que eu tinha bagagem para começar a CN, mas não foi algo planejado, né? Certo. O início da CN foi no momento em que eu fui desligado de uma empresa, que eu decidi não deixar mais o meu futuro na mão de ninguém. Naquele momento eu interpretei que agora estava na minha mão e eu tinha que botar para rodar. Legal. Essa decisão, quem está nos assistindo também deve ter passado por esse mesmo ponto, e também eu passei por esse mesmo ponto quando fundei a Gomes de Matos, é da gente ter o destino na nossa mão, né? Porque quando a gente é empregado, a gente não tem o destino na nossa mão. O dono da empresa, de uma hora para outra, pode lhe desligar da empresa. Sim. E a sua vida muda completamente. Exatamente. Eu sei que nós, empreendedores, trabalhamos muito mais que qualquer empregado, né? A gente começa a trabalhar de manhã cedo e até de noite, quando a gente está sonhando e tendo pesadelo, a gente tem com a empresa. A gente está viajando de férias, no final de semana a gente está pensando na empresa, em como a gente pode melhorar, aperfeiçoar e tal. E como é que tu lida com todas essas... Porque hoje a ACN tem a empresa mãe, mas tem outros negócios também, Alberto. Como é que você lida com todo esse desafio, Alberto? Como é que você faz a gestão de tantas atividades dentro de 24 horas? Bom, o primeiro ponto é que a gente precisa ter uma equipe que a gente confie. Se a gente não conseguir uma equipe, formatar essa equipe, você vai entrar dentro da operação. Sim. Entra dentro da operação e você é consumido. Hoje eu tenho um papel mais estratégico na empresa, de abrir negócios, eu sempre fui criador de negócios, sempre arrisquei muito. Então, assim, o meu papel hoje na empresa é fomentar em um nível maior a possibilidade de negócios para a empresa. Então, eu estou sempre em contato com construtoras. Nosso foco hoje no tratamento de água são condomínios, resorts. Então, eu estou sempre trabalhando com eles para que a ACN tenha a repercussão desse meu network. E se atende à iniciativa privada. Iniciativa privada somente. Não tem nada público. Nessa formação do time, a gente chama sempre que é a segunda fase do empresário. A primeira fase do empreendedor é aquela fase da luta inicial mesmo, que a gente tem que fazer. A fase do Vala-me Deus, né? Vou falar agora, saiu. Ser agora. É isso. Eu acho que eu vou botar no meu livro. Vala-me Deus é muito bom. Escrevendo o Trajetória de Campeões, que a gente vai lançar em outubro, Sim. Watson, lá no Fórum Novo Mercado Novos Métodos, no dia 10 de outubro. Você já está convidado lá no Teatro Rio Mar Fortaleza. E a primeira fase é a luta inicial, mas o Vlad deu um bom nome agora também. Conhecido também como Vale-me Deus. É isso. É importante. E a gente passa para a segunda fase, que é justamente formar o time. Nessa formação de time, você já deu a importância, né? Quais foram as principais áreas que você colocou as pessoas para te ajudar, para que você possa ser empreendedor mesmo, que é criar novos negócios, buscar novos clientes, inovar, abrir outras empresas? Quais foram as principais áreas que você colocou as pessoas, Alberto? Bom, a ACN ela tem 12 anos, está fazendo 13 anos esse ano. Então eu comecei a ACN com 23 para 24 anos. Um químico que acabou de sair da faculdade, extremamente técnico. Foi preparado para ser empregado. Isso. E uma das pessoas que eu aprendi a ter jogo de cintura na vida foi meu pai. Então, assim, o meu pai me ensinou muito o dia a dia do negócio, a negociação. Mas o teu pai, ele te direcionou para ser empresário? Não. Ele nunca disse, meu filho, você vai ser empresário. Não, nunca disse isso. Ele sempre me colocou muito perto dele. Ele faz muita obra. Então, assim, você é minha pessoa de confiança. Você vai fazer a limpeza do canteiro. Você é minha pessoa de confiança. Pega essa enxada aqui. Então, assim, sempre tive muito próximo dele, eu e meu irmão, nessa tratativa diária. Então, eu não esqueço nunca de dizer, vamos, se arruma que você vai sair comigo. Vamos pra onde? Eu sou seu pai, não vou levar pra canto ruim. Boa. Então, assim, vem comigo, o canto é bom. Exatamente. Então, assim, ele me deu muito esse jogo de cintura, o aprender a ouvir, aprender a conversar. E na faculdade eu pedi a parte técnica. E ele trouxe para mim isso, o jogo de cintura. Então, no momento de compor a equipe, eu tive que olhar primeiro para mim. Eu sou um cara extremamente técnico e com jogo de cintura. Eu precisava de uma pessoa extremamente procedimental, rígida. Aquela pessoa que chegasse para mim, Alberto, não é assim, é bom você fazer assim, assim, assim. E hoje essa pessoa até hoje está comigo. Olha só, a diversidade que a gente sempre fala. Sócio, o empreendedor tem que complementar com as pessoas nos pontos que ele não tem aquela habilidade. Agilidade. E não reforçar os seus pontos fortes. Né? Sim.
colocar outras pessoas, sabem fazer coisas. Fica desbalanceado, né? Exatamente. Fica todo mundo Tem que ser uma área comercial, por exemplo. Vai ser. Exatamente. Então, assim, até hoje essa pessoa está comigo e para mim ela é a pessoa que quando eu estou pensando em acelerar demais, voando demais, chegou, Breno, senta aqui, o que é que tu acha disso, disso, disso? Tá certo, não, a gente vai quebrar essa política, a gente vai fazer assim, ela vai... Legal. Breno, obrigado. Tem alguém, Alberto, que te faz ser melhor, assim, um mentor, alguém que você... Eu preciso de uma coisa, vou atrás. Pronto, eu costumo dizer que nas etapas da empresa eu tive alguns mentores, né? Eu acho que foram os estágios que foram vendo o seu nível de amadurecimento para recorrer a determinada pessoa. Hoje, a pessoa que me mentora muito, que eu tô com uma coisa que eu não sei resolver, não sei para onde pensar, é o meu primo, Hamilton Júnior. É um cara espetacular, uma experiência, assim, quando ele fala, eu tenho que parar, se eu puder anotar, eu anoto. Entendi. Que é um cara espetacular. É parecido com a minha posição aqui com o Eduardo, de quando em quando. Eu tô nesse podcast aqui, ele fala um negócio, eu digo, tem que colocar isso aqui lá no escritório. Eu saí daqui, é sério mesmo, a nossa última jornada que nós tivemos de gravação, eu saí daqui remontando o framework de atividade da gente lá do escritório, trazendo cultura, estabelecendo, inclusive, perguntas para poder fazer para o time, Eduardo, que era uma das coisas que, até então, e eu já entendi esse processo de cultura aqui, com as inúmeras aulas que a gente já teve, nesse podcast em particular, cultura nada mais é do que os valores que estão estabelecidos no empreendedor sendo transbordados na empresa de maneira que aconteça sem ele precisar estar lá, né? Então eu entendi que cultura é isso. Só que tem a ver com as pessoas aderirem ao negócio. Como é que essa adesão flui, né? É engraçado que veio a questão do mentor e veio a questão da cultura. Eu percebi que eu estava no estágio, quando eu conversando com ele, disse, cara, eu estou com muito problema em operação de estação. Eu disse, qual é a cultura da sua empresa? Eu disse, não, cara, a empresa é pequena, a empresa só tem 10 funcionários. Esse é um mito que a gente tem que quebrar. Essa empresa pequena, 10 funcionários, não dá fit esse negócio de cultura, não dá certo, o cara tem que trabalhar. Ele disse, rapaz, há quem diga que essa é a melhor fase, plantar uma cultura, porque é menor. Sim. Com certeza. Você tem um contato com o cara. Rapaz, quando ele disse isso, parece que você levou um soco do Deu Mike uma Tyson. destampada. Aí eu comecei a ver no mercado cursos, né, coisas que engajassem, que me fizessem olhar para isso e conseguir colocar. E nesse começo eu peguei treinamentos que o drive era muito acelerado. Tinha uma galera aqui que era acelerado, imprimir esse drive na equipe, opa, tá bacana, não tá? Então, assim, cultura, eu sempre fui tem os nossos valores, e você vai testando o drive, vai entendendo como é que tá. Mas uma coisa que eu não abro mão lá na empresa, é um valor 100%, é trabalhar com a verdade. Eu acho que na cultura eu consegui colocar isso, né? Verdade. Se baixar para 99,9%, não serve. O custo da desconfiança é muito alto. A vida é muito curta para a gente trabalhar com pessoas que a gente não confia. Isso. Né? Para a gente conviver com pessoas que a gente não confia. Não dá. É a mesma coisa da Gomes de Matos. Nós temos um valor lá que é pontualidade, sinceridade e honestidade. Tem que ter franqueza, tem que ter sinceridade. Não pode ter... Você ficar em dúvida com a pessoa, né? Isso. Eu vejo muito isso dentro das organizações. A falta de franqueza, a falta de honestidade, né? Lá na empresa tem que ser transparente, igual água filtrada por um sistema ACN. Olha aí. Legal. Faz muito sentido. Hoje a ACN, Alberto, ela atua Ceará ou já está em outros estados também? Ceará, Piauí e Maranhão. Certo. Nós aí temos um plano de expansão para a gente atuar pelo menos em mais 2 capitais do Nordeste até próximo ano. Certo. Qual é a grande visão do Alberto para os próximos anos para a CN? O nosso H3, né? Isso. Pronto. O H3 da CN nós estamos entendendo que hoje as pessoas consomem seus remédios manipulados. Mas daqui a um tempo, 10 anos, a gente vai começar a fazer a água personalizada. Então, por que é que o Eduardo, tem que beber a mesma água que a sua? Se as suas necessidades metabólicas são totalmente diferentes. Então, a gente quer chegar nesse nível entregando uma água personalizada com a sua saúde. Legal. Alberto, só explicar aqui para quem está nos ouvindo que é H3, né?
Pois é. Porque o Alberto já participou da Nova Gestão e participa da comunidade também. E tá frescão na mente, né? Exato. Então o negócio ele é H3. E quando a gente define o futuro da organização, a gente define 3 grandes futuros: o H1, o H2 e o H3. O H1 é o que a gente faz hoje, é o nosso motor 1, é o que a gente ganha dinheiro, o que a gente faz hoje. O H2 é um futuro adjacente de algumas coisas que a gente está fazendo nos próximos 2 anos, 3 anos. E o H3 é alguma coisa para 5, 10 anos, para a gente trabalhar e se diferenciar no mercado, a gente já olhar, fazer esse forecast, né, para foresight, para o futuro, para a gente ver o que é que vai vir no futuro. Então, por exemplo, ele está trabalhando com uma coisa que é a mesma coisa da educação. Quanto tempo a gente não fala? Porque nós somos diferentes, aprendemos em ritmos diferentes, gostamos de coisas diferentes. E por que que a gente tem que aprender tudo igual, do mesmo jeito, da mesma forma? E o Alberto trazendo isso, pô, eu fico assim, feliz de ver essa disrupção. Pô, a água que eu bebo tem que nutrir os ingredientes que meu corpo precisa, que são diferentes de outras pessoas. Aí vem a parte difícil. Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu sei a água que eu tenho que beber? Como é que eu... Bom, hoje nós temos especialidades médicas voltadas 100% para o bem-estar e a saúde, né? Por exemplo, os nutrólogos, eles vão chegar nesse nível de indicar vocês. A parte da medicina que trabalha com a parte renal, ela já indica a ingestão de água com menos teor de sais. Aham. Então, assim, você começa a... Isso aí eu já ouvi, inclusive. Isso Por aí. exemplo, eu tenho pedra nos rins, então É. já tem água aqui. Já tem água Tem. aqui produzida, aqui não, Ceará. Aqui não será. Eu já ouvi que existe já. Mas no Brasil Existe, tem. Existe, tem. Minha Depois última ida no Depois eu vou pedir a dica, viu? Bom, aí. Minha última ida no nutrólogo, ele falou que existia esse negócio, mas que disse que eu não tinha necessidade e tal, por conta do meu... Aí ele usou um termo lá que eu não lembro mais o que era, mas tinha a ver com a minha gradação, né? Uhum. Cada compra um pouco, né? Então, assim, a gente hoje é especial. O nosso H1, o que paga as contas, o feijão da empresa, é fornecer água para condomínios que nós encaramos como comunidades. Aham. Hoje nós fornecemos água padrão, uma água que tem os requisitos mínimos para o consumo humano. Então, hoje nós trabalhamos com mais de 25 mil famílias, né, fornecendo água com esse tipo de qualidade. Então a gente quer afunilar isso e a partir daí entregar água para o indivíduo. Ó, gente, compartilhando aqui com vocês, se você quer aprofundar um pouco mais essa metodologia de estratégia, do planejamento estratégico, entra na Amazon, adquire o livro A Nova Gestão e tem na página 89, a gente está explicando como fazer essa metodologia e como você deve preparar a tua estratégia nesses 3 horizontes, no horizonte 1, no horizonte 2 e no horizonte 3. Maravilhoso. Muito bom. A gente tem uma realidade aqui, Alberto, que tem... E você falou sobre as tais fases, né? Continuando um pouquinho dessa coisa das fases, o Eduardo sempre fala que são 5 as fases que o empresário tem, né? A do Valor Deus, a do formar um time. Ele fala que também tem um momento que se estrutura a empresa, né? Onde você traz os indicadores, todas essas coisas que são mais gerenciais. A quarta fase, ele fala que é de crescimento, que é quando você começa a pular para outros galhos, né? Vamos para outros caminhos, ter outros negócios complementares acontecendo dentro do negócio. E por último, ele diz que é uma fase de consolidação. Você diria que o Grupo ACN hoje está em que fase? Bom, o Grupo ACN ele está na fase de ramificação. Legal. Certo? Nós hoje temos a ACN, nós temos uma sociedade, uma empresa que monitora níveis de água, de reservatórios de água. Nós temos a Tratare, que é uma empresa de equipamentos de água. E nós estamos em negociação com uma empresa que faz a parte de análise de água. Então, eu tenho aí um grupo que consegue fornecer para a ACN e não somente para a ACN, para outros players também do mercado. Essa é a quarta fase. É isso? Crescimento. Crescimento. Quando você está nessa fase, tem uma dor. Tem. Crescer dói, Dói. né? Dói o osso. Só pelo teu antebraço, eu acho que tu puxa ferro, né? Sim. Tem cara de caba que vai para academia para poder ficar. E existe uma máxima que diz que você cresce não no ato do exercício, mas no descanso. Isso.
Para o empresário, às vezes essa visão ela é meio turva, porque a gente acha que cresce quando a gente está no gás da correria do negócio, com essa visão do empreendedor, pensando o Alberto, como é que ele se vê nesse momento de crescimento, né? Ele está trabalhando mais, ele tem uma visão mais sistêmica, ele entende que vai recuar e as coisas vão acontecer. Como é que é a tua cabeça? Bom, nesse momento da ramificação, do crescimento, eu me deparo muito pensando em locais. Para mim, hoje, eu não gosto de ir para a empresa pela manhã. Uhum. Eu gosto de ir para loja de conveniência. Loja de conveniência. Pega um café, abre o computador, fica no celular. Ou então observa. A água ela vem muito do comportamento das pessoas. Então a gente consegue pegar muita coisa disso. Então, eu hoje não preciso estar mais todo dia ou o dia todo na empresa. Isso me dá uma segurança muito boa. Sim. E eu gosto de conversar com pessoas, entender o que é que elas estão vendo no mercado. E aí eu vou entendendo e vou alinhando as minhas expectativas com as expectativas de players que são focos para mim. Um exemplo são administradores de condomínio. Eu paro, vou lá tomar um café. E aí, o que é que tem de novidade? Como é que vai funcionar? Ah, rapaz, está vindo uma construtora, está pensando num projeto assim. Tem como eu entrar? Não tem. Network. Pronto. Hoje eu 100% network. Talvez o que eu faço obrigatoriamente na empresa, eu ainda tenho o poder do token, né? Então, O poder do token Olha é aí. valiosíssimo. Olha aí, tá vendo? Não sou eu, não. Não, é não. Eu acho que ele também, o Alberto também ouviu o conselho do Beto Studio, ouviu o meu. Ouviu, Ouviu do Beto, ouviu o meu. ouviu. então assim, o poder do token ainda é meu. Não por questões de confiança, mas é porque é onde eu entendo que eu já estou há 13 anos fazendo isso. Eu bato o olho, eu consigo ver se tem alguma coisa anormal, alguma flutuação, algum ponto fora da A curva. conformidade aí tá lá em cima. Exatamente. Então é parar, olhar. Não, ok, pode seguir. Então, assim, a única obrigação minha diária é pegar o que vai pagar, bater com a minha experiência, não é nem com um relatório, alguma coisa do tipo, olha aqui e vai. Né? Então, é o meu compromisso diário com a empresa. E eu já estou conversando com o BPO para a gente fazer isso somente segunda, quarta e sexta. Legal, legal. Bate com o princípio do crescimento no descanso, né? Exatamente. De entender que não é na atividade louca que você É cresce. incrível que, no meu caso, as ideias afloram em momentos de viagens. Incrível. Você está ouvindo o podcast, ouvindo a música, uma roda de amigo, vem uma ideia. Sim. Verdade. Exemplo, eu dei No banheiro, né? Isso. No banheiro eu tenho várias Vários ideias. também. Nossa. Eu tenho ideia de coisa que não é do meu segmento, Aham. mas eu sei que dá certo. Legal. Tu é mais de manhãzinha cedinho ou mais da noite? Eu sou de manhã. É? Eu tenho uma rotina muito peculiar. 8 horas da noite eu tô dormindo, para 5 horas da manhã tá acordado. Uau, que legal, velho. Mas pra correr, Não, para ir pra academia. pra academia. Minha Meu- academia é naquele horário. A academia 5 horas da madrugada. 5 horas Só a tu e as 6 Você sabia que agora em São Paulo tem várias e várias academias que o horário mais movimentado Ali do lado da minha é de casa, mano. madrugada? Do lado da minha casa aqui na Washington Soares, a Gaviões, que é aquela bicha que funciona Aham. isso, toda hora. Eu já passei lá 3 3 horas da manhã. Eduardo, entupido da academia. Mas já alguns médicos falam, quem está nos ouvindo é bom a gente dizer isso, alguns médicos falam que de meia-noite às 5 da manhã não é bom você fazer exercício. Pelo ciclo circadiano. Mas aí é onde vai. Eu escrevi um livro. Diga aí. Essa é boa. 6 meses. Eu sou um escritor renomadíssimo. Já fiz o meu primeiro livro. E ele chama Quais os Benefícios de Acordar Cedo? Não tem. É um livro. E o livro fala de ciclo circadiano. E essa é uma das máximas. Assim, não existe uma hora definida.
É óbvio que para a grande esmagadora maioria da população, 10. esse horário de meia-noite às 5 da manhã, ele é um horário complexo, porque ele tem a ver com melatonina, tem a ver com aquilo que você desenvolve, que só desenvolve estando dormindo, tem a ver com o escuro, é ciclo circadiano total. Total. Aí eu acredito que a fala dos caras, dos especialistas, de forma mais genérica, para facilitar, é tipo assim, meu irmão, não vá na academia não, porque ele tá falando para 80, 90% da população, entendeu? Mas tem gente exigente, meu amigo. Mas foi engraçado, foi no dia do lançamento do livro do Vlad. Muito bom. Né? O Eduardo discordou do meu lançamento, no lançamento do meu livro, ele dizer, eu acordo 4 horas da manhã, eu faço 5 horas. Eu concordo não, muito bom. Mas é engraçado, porque tem pessoas que têm, assim como você que acorda cedinho para malhar, eu também treino, mas eu treino à noite. E eu acordo para ler. O Eduardo acorda toda manhã para poder fazer um período de leitura dele. Cedinho, de madrugada, 5 horas da manhã. Eu treinei durante 1 ano da minha existência, de 6 às 7 da manhã. Eu treino jiu-jitsu, já tem longas datas. Eu apanhava até mais ou menos umas 6h30, 6h35, que era a hora que eu ia acordar. Eu dizia, meu Deus, eu tô apanhando faz meia hora e só acordei agora. Eu tive muita dificuldade nessa época de treino, mas foi ótimo para eu poder fazer uma adaptação. Aí tem a ver com o relógio biológico, que é importante de ser adaptado dadas as necessidades. E a defesa do livro, obviamente, não tem nada a ver com você ser um vagabundo e acordar de tarde. A proposta é, o que tem não é benefício propriamente dito. Às vezes o que tem é obrigação, o que tem é responsabilidade, é outra coisa. Tem a ver com produtividade propriamente dito. Só que quando você respeita o seu ciclo circadiano, acontece que você tem uma performance melhor. Hoje eu treino à noite. Obviamente que quando eu treinei de manhã eu era faixa branca, eu era um cara que treinava um pouco mais sofrido, né? Apanhava mais aquele negócio todinho e tal. Hoje não é faixa preta, viu? Hoje eu treino um pouquinho diferente, apanho um pouco menos do que eu apanhava no passado, mas eu percebo muito mais disposição da minha parte. Eu treino às 8 da noite. Meu amigo, parece que eu tô no meu pico de energia. É a individualidade biológica. Eu acho que é o ponto principal. Por que é que eu treino nesse horário? Porque eu sempre gostei de dormir cedo. Morei em sítio minha vida toda. Então, assim, 8 horas da noite. Já tava tarde, época, né? Já tava tarde, você não via mais nada, nem ninguém na rua. Então, não tinha mais nenhum piado de galinha, nada no terreiro. Exatamente. Então, você dormia cedo, acordava cedo. Sim. No interior, eu também sou do interior, a gente janta às 6 horas da noite. Sim, e dorme com as galinhas, né? As galinhas dormem, você dorme também, para o barulho. Por um problema de saúde, que eu não posso me alimentar muito tarde, por conta da esofagite, que eu tenho que passar 2 horas sentado antes de me deitar, depois de fazer a refeição do jantar. Tem refluxo, né? Tem um refluxo. Normalmente eu janto também 6 horas da noite, 6h30. E aí a pessoa, mas sair para 6 horas, 7 horas de jantar, eu digo, cara, porque eu não posso sair 9, 10 horas para jantar, porque senão eu vou ter que dormir 2 horas da manhã. Então, para mim, vai estragar a noite toda, né? Então é importante assim. Aí, meu amigo Vlad, você acredita que nós já estamos quase a 45 minutos conversando? E essa é uma das coisas que acontece aqui quando o papo é bom. Daqui a pouco a gente fica, né? E é uma das coisas que a gente tem como máxima aqui no nosso podcast, é trazer essa vivência individual do empreendedor para a turma que nos assiste, que no final das contas acaba se inspirando pra caramba sobre tudo que a gente traz aqui, porque o seu exemplo combina com alguém e tudo mais, e a exemplo do seu aqui, a gente tem inúmeros outros que foram gravados no decorrer da nossa trajetória como pessoas que estão trazendo empresários que trouxeram realidades completamente diferentes no canal que nós desenvolvemos, que é a Trajetória de Campeões, e todo mundo pode ter acesso a esses empreendedores que trouxeram as suas realidades para cá e podem se inspirar de outras formas, né? Assim como a sua experiência pode inspirar a turma que está lá, fica o convite para você também conhecer um pouco mais das histórias dos muitos empreendedores que já passaram por aqui e que certamente tem um insight ou outro que você diz, caramba, isso aqui me transforma. Porque você trouxe até uma realidade falando sobre o seu mentor. Isso. Você disse, eu tenho mentores setorizados, né? E é muito rico isso, porque normalmente a gente não é criado para isso. Isso é muito importante.
essa humildade que o empreendedor tem de ouvir, É riqueza. de estar aberto, É de ter riqueza. um mentor, de ter um coaching. Não, e o erro que a gente comete naturalmente, eu tô com um problema financeiro, aí eu vou falar com meu tio, que é um caba que é torto todo de finanças, mas é porque eu tenho uma proximidade com meu tio. Aí eu digo, e aí, tio, o que é que o senhor acha? Ele vai me dar um conselho maravilhoso sobre o negócio. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. É, É exatamente isso. verdade. O interessante é que na sua trajetória empresarial, de empreendedor, a humildade ela tem que estar dentro do seu cartão de visita. Porque eu sou um químico, não consigo entender de tudo. Então, por exemplo, estamos em fase de implantação da ISO 9001 na empresa. Tem que chamar a consultoria, Claro. tem que fazer todo o processo, a adequação. Tem gente de qualidade? Tem, mas tem que chamar uma pessoa com visão externa. E o mais importante Mais barato e mais rápido. isso. E o importante é você entender que ele está lhe trazendo uma visão de Do mundo. mundo. E você não De precisa. práticas bem-sucedidas, Isso. E você melhores práticas. E as práticas que ele está lhe trazendo foram encaixadas em diversas empresas. Filtre o que você quer, o que você acredita, que esteja alinhado com a sua empresa, coloque em prática. Sim. Eu não tenho receio de chamar consultoria, por mim, consultoria tem porta aberta lá na empresa. Legal. E tem a ver com a fase, viu, Eduardo? É. Que a gente está ouvindo uma fala do empreendedor que está vivendo uma fase de crescimento. Normalmente o empreendedor ele tem mais dificuldade de fazer isso quando ele está em fases mais iniciais dessa trajetória. Porque é como se ele tivesse tão preso a tudo que está acontecendo que ele não consegue ter essa visão mais ampla de dizer, peraí, que pode ser que só trazendo esse cara aqui mude tudo. O mentor ajuda muito nisso daí. E você não precisa nem colocar o título de mentor real. Uma conversa com uma pessoa mais experiente, né? Eu conversando com um colega, mas tô com dificuldade de contratar um vendedor, não sei o quê, porque ele não entende e tal. Chama do mercado. Não, mas ele não vende, que nem eu disse. Não, peraí. Tu acha que tu é a única pessoa no mundo É o melhor do melhor que do sabe vender sistema de segurança? Sim. Porque se tu estiver achando isso, cara, tu tem que ir para uma empresa gigantesca mundial. Tu não precisa ficar aqui no Ceará, não. Aí ele, rapaz, não acredito, não. Então, assim, um feedback desse, né? Sim. Que você tá almoçando, É então uma no pancadinha café. no dedinho mindinho, uma pancadinha no dedinho mindinho, o cara diz, rapaz, Foi a acordei. mesma que eu tive quando falei de cultura. Sim. Então, Alberto, a gente sempre também pede ao empreendedor que ele compartilhe aqui 3 aprendizados que foram importantes para ele chegar onde ele chegou, que ele aprendeu na vida dele. Para a gente compartilhar com quem está nos assistindo, e aí eu reforço o convite para assistir não só a sua entrevista novamente, mas assistir também as dos outros empreendedores que já estiveram aqui conosco, que são assim aprendizados maravilhosos. Que 3 aprendizados assim você acha que foram importantes para você chegar onde você chegou? primeiro aprendizado é ser humilde. Você no início, você é muito testado, até mesmo sua resiliência. Porque ninguém vai lhe aceitar. Sim. Eu com 23 anos começando a empresa, gordinho, batia nos cantos, ninguém. Então assim, seja resiliente. Essa foto gordinho A gente viu ainda aqui. tá Tá na internet. viu? Tá. 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 A gente viu e disse, pá, o bicho deu uma encorpada assim, tá funcionando, né? 5 horas de madrugada. Muito bom. Mas isso parece até ser. Eu até li um artigo essa semana falando que os maiores executivos, os de mais sucesso hoje da atualidade, eles têm no esporte como se fosse um complemento mesmo. Existe uma coisa voltada para essa coisa da saúde do corpo, de se cuidar É e tudo verdade. mais. Parece ser uma prerrogativa do CEO bem-sucedido, assim. E quando a gente está saudável, a gente tem mais energia. Sim. E eu tendo mais energia, eu tenho mais capacidade de trabalhar, né? De fazer acontecer. Primeiro é a humildade. Humildade. Ela vai abrir as portas para você em qualquer canto. Segundo, você ter uma equipe boa próximo de você. E não precisa ser o funcionário. Pode ser aquela pessoa que você contrata temporário, mas precisa ter. Gente boa. Gente boa. Você não vai resolver todos os problemas da sua empresa. Sim. Não vai. Não caia nesse espiral da decadência. Vai dar problema, certo? E o terceiro, que aí é muito da minha forma de ser empresário, é teste. Nunca fique só com produto. Você tem todo o CAI, você tem toda a sua empresa, mas você tem que testar coisas novas. Ah, mas vai errar. Não tem problema, erre. Melhor forma, eu costumo dizer que
A diferença do Alberto de hoje pro Alberto de quando começou é que os meus erros hoje têm um pouquinho mais de valor agregado. Sim, a pancada é um pouquinho maior. A pancada é um pouquinho maior. Você falou na água personalizada, cara, eu já tô desejoso. Sim. Eu acho que quem tá nos assistindo também já tá desejoso disso. É um on-demand diferente aí. É engraçado essa questão da água personalizada, né? Tem uma etapa que é o H2. A gente vai colocar totens de abastecimento de água, certo? E você vai vir com o cartão, pagar, bota a sua garrafinha lá, dispensa a água, você continua com sua garrafa. Você não vai mais comprar nada de plástico, não vai pegar fila, não vai pegar nada. Sustentabilidade. Ei, pois eu já vi isso aí lá no Crateús. Foi? Ah, vi. Tô falando, só Garrafão de água. garrafão de 20 litros, mano. Exato. Eu vi, Eduardo, não tô brincando, era Aí já- R$1. Eu vi, na época, já tem um tempo, era R$1. É do chafariz moderno. Cara, era um muro, era um muro, era um muro. É um chafariz Eu não moderno. sei o que era, não. Você chegava com um garrafão, tinha um lugarzinho, um dispenserzinho de moeda, é tanto que era R$1, porque era o pezinho da moeda bem Uhum. certinho. Você colocava o garrafão num recuo do muro, Isso. era um muro chalpiscado assim, negócio. O cara metia o garrafãozão de 20 litros lá, colocava a moeda, ele despejava exato 20 litros no garrafão do cara. Aquela água devia ter poucos sais. Aquele negócio chega a borbulhar, a bexiga ficava branca. Quando o cara levava, era o garrafão dele. Então, a gente está trazendo para a escala individual isso daí. Então, Pra a turma encher agora a o garrafinha. foco da individual. ACN é fornecer água para o indivíduo. Mas aí eu posso, no futuro, personalizar. Aí a sua personalidade vai chegar na sua casa, certo? Com as embalagens, com tudo voltado para a personalização da água do Eduardo. Legal. Você pode escolher até rótulo, embalagem, tudo. Então, assim, esse ponto, né? Eu disse, cheguei para o financeiro lá da empresa, ó, a gente tem que fazer um Pix de tantos mil para o cara de Curitiba. Não acredito, não. De onde é isso aí? Não, eu estou fazendo uns testes aqui, mas isso tudo é um teste, Alberto. É um teste. Mas Não tem como ser um teste mais baratinho, não, né? eu disse, só olhe o fluxo de caixa e me diga quando é que vai ser o pagamento. Mas essa coisa do empreendedor que se desafia, inclusive, essa amplitude, né? Essa coisa de romper a fronteira, porque testar é romper a fronteira. É tipo, eu vou ali bater numa porta que pode ser que não dê em nada, eu perco esse negócio. Mas é lá que de quando em quando surge um negócio que diz, meu amigo. Esse é o meu raciocínio. Isso aí. Esse é o meu raciocínio. Legal. Meu amigo, tem sido um prazer aqui conversar com você, viu? E aprender aí, trocar as nossas experiências aqui nessa. Esse papo rola de muito Ah, tempo. Eu conversa sugiro, boa. inclusive, a gente tomar uma água depois que terminar de gravar ali para poder bater Pronto. esse papo. Só que trazendo minha reflexão de hoje, né? A gente, como empreendedor, trabalha muito com fazer. E no começo da empresa, eu sempre ouvi falar na Gomes de Matos, que é uma consultoria Gomes de Matos. Aí o pessoal, não é agora e tal. E hoje, estar aqui contigo na mesa, para mim é um reconhecimento muito bom. Por quê? Porque eu queria lhe conhecer quando eu comecei, entende? Então, era um norte de uma empresa bem sucedida, contratar a Gomes de Matos para poder alinhar tudo que ela precisa, para poder ajudar em pivotar alguma coisa na empresa. Então, assim, é muito bacana e eu consigo, assim, estou orgulhoso de mim. É muito, realmente é reconfortante estar perto dos melhores, né? É como eu me sinto aqui quando eu venho para essa mesa, estou perto do Eduardo, perto de gente que nem você, que tem tanta história boa para contribuir e acaba enriquecendo a vida de tantos, né? Porque, independente do teu segmento, eu não entendo praticamente nada de água. Abrir esse projeto para investidor. Não, mas certamente tem um monte de gente que vai aderir. E uma das coisas que mais me surpreende é que, apesar de não ser do teu segmento, tu me trouxe vários insights que eu digo assim, cara, eu preciso viver essa realidade, essa coisa de me desafiar no teste, independente do que vai acontecer. Isso é muito rico. Eu diria que a gente não aprendeu só sobre saúde através da água, a gente aprendeu também o tanto que um empreendedor ele faz diferença no seu negócio. Você é esse cara, velho. Prazer gigantesco lhe conhecer. Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo. Uma honra estar aqui e fica o convite para você que nos assiste, garantir aí seus outros aprendizados nos muitos podcasts que tem aqui do Trajetória de Campeões. Porque Trajetória de Campeões é de pequeno aos grandes aí. Grandes empresários. É isso. Valeu, Alberto. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu irmão.